Bom, o paciente também pode ter tido uma gengivite ou um problema periodontal e ainda ter aí no suporte 50%, 60% do tecido ósseo dele e ter essas retrações que eu estou demonstrando aqui para vocês. Então tem a raiz do dente, a coroa, e nós temos essas retrações nessas regiões que é possível, inclusive, fazer reconstruções. Hoje o melhor tecido para reconstruir é o tecido conjuntivo, porque ele cria um tecido onde não se tinha mais, com as mesmas características daquele tecido original. Bom, essas explicações, elas são muito interessantes porque agora a gente já tem um quadro local, muitos de vocês em casa, os pacientes que nos assistem, podem já estar se identificando com esse tipo de problema periodontal, que pode acontecer desde uma criança e até com dentes de leite, do paciente ter uma gengivite ou ter um problema periodontal, até o paciente mais adulto. Inclusive nós temos, existe nos Estados Unidos um aparelhinho chamado Waterpik. E esse equipamento, eu não quero fazer nenhum tipo de propaganda, mas é um equipamento extremamente funcional. Ele funciona como se fosse uma VAP de boca, eu digo para os pacientes para poder ter uma intenção, e ele tem um jatinho que ele ajuda nesse acompanhamento. Então, você tem que ter um controle mecânico e químico da placa. Alguns colutórios bucais ou os bochechos ajudam também, mas são só coadjuvantes. Na verdade, nós temos que ter um tratamento mais complexo para tratar a periodontia como um todo. Então, o controle mecânico e químico da placa, nós vamos escolher uma escova adequada para esse tipo de paciente. Esses equipamentos que eu comentei com vocês, que inclusive tem nos Estados Unidos para a gente poder fazer higienização, tanto para a parte periodontal, um paciente saudável ou um paciente que tem implantes. Nos implantes tem até umas pontinhas para implante, as escovinhas interdentais, a escova bitufo. Nós temos vários tipos, um arsenal todo de estrutura, de coisas mecânicas para serem realizadas, e o controle químico também, que é feito através dos bochechos orais, e também em alguns casos nós temos que entrar com os antibióticos para bacilos e cocos gram-positivos e gram-negativos, e antibiótico terapia para poder fazer a proteção como um coadjuvante nesse tratamento como um todo. A terapia acontece com a raspagem, que é a RACR, que é a raspagem e alisamento corono-radicular, onde nós temos que remover, mostra esse quadro aqui, tá, dessa periodontia agressiva, remover todo esse cálculo, todo esse problema, essa dentina infectada, para que o paciente não tenha mais esse tipo de infecção e seja curado, e aí mantém esse processo. Porque o que foi perdido, já foi perdido, não tem como ser reposto. Só pode ser reposto através dos enxertos ósseos, que podem acontecer para os dentes, para as raízes e para também os implantes, ou os enxertos conjuntivos, os enxertos de gengiva, como neste caso. Então a gente tem os enxertos, e hoje a gente tinha um enxerto livre gengival, com uma cicatriz, enfim. E com essas técnicas, com microscopia, com fios de alta qualidade, nós conseguimos inclusive fazer uma cirurgia e recobrir e devolver todas essas estruturas, a estrutura pelo menos de gengiva queratinizada, para esse paciente, fazendo uma proteção e dando uma longevidade para esses dentes para os nossos pacientes. Após nós fazermos essa terapia, utilizando o óxido nitroso, até para fazer as cirurgias periodontais, o ideal é primeiro fazer o tratamento periodontal. Então, o que seria o tratamento periodontal? Esse paciente passa por exames de sangue, exames radiológicos, as tomografias para quantificar. Hoje a tomografia é o ideal para ver os defeitos ósseos e como está esse problema periodontal, tanto para planejamento de implantes quanto dessa perda óssea, endodôntico, enfim. Hoje a tomografia é um exame que favorece muito aos nossos pacientes, e após esses exames de imagem e os exames também laboratoriais, nós vamos fazer o tratamento propriamente dito. Geralmente eu utilizo a sedação com óxido nitroso, é anestesiado esse paciente, todas as regiões, e a gente vai remover todo esse cálculo, todas essas bactérias, todo esse trabalho vai ser realizado. A partir disso, nós utilizamos então, como eu comentei, os colutórios, a parte de escovação, trabalhado esse paciente como um todo, verificado também se ele tem uma diabetes, tem que estar controlado, problema cardíaco, enfim, toda essa parte, obesidade, o paciente tem uma orientação, inclusive às vezes o encaminhamento para esses profissionais, para a gente poder tratar o paciente como um todo também e ter um resultado bem satisfatório. A partir do momento que a gente tem então todo esse quadro clínico de periodontia avançada, trocando agora a imagem e essas retrações também, a gente faz todo esse trabalho periodontal e vê também se o paciente tem um bruxismo à noite, porque o bruxismo também é causa de retração pela abfração. A gente tem essa retração aqui porque a força também bate em cima e você tem um fremito desse esmalte e uma retração nessa região, a erosão por ácidos também, refrigerantes, enfim, sucos muito ácidos, ou pacientes até que têm bulimia,
aquelas moças que querem emagrecer, comem e provocam o vômito. É um grande problema também que se tem nesse tipo de paciente, porque ele tem esses ácidos que têm um desgaste grande em toda essa região dessas raízes. Então, cada paciente tem que ser cuidadosamente analisado e verificado para que a gente possa realmente fazer um tratamento correto e indicado para cada um deles. Esse tratamento do bruxismo, o trauma oclusal, o biquismo, que é apertar os dentes, provavelmente fazer uma placa, fazer uns ajustes também se o paciente tem alguma interferência, algum problema nesse sentido. E o Botox também cabe muito bem para você diminuir, não por estética, mas terapêutico, para você diminuir essa força mastigatória e deixar esse paciente em uma condição que o periodonto dele sofra menos, ou seja, nós possamos favorecer esse periodonto desse paciente. A partir de feito todo esse trabalho, nós realizamos ao final uma reavaliação desse paciente para ver se melhorou realmente, se não tem mais sangramento, se está saudável, se a gengiva tem uma qualidade, se o paciente como um todo está melhor, analisar todas as condições e aí sim nós fazemos uma segunda etapa que é partir para cirurgias de implante, cirurgias de reconstruções periodontais. Tudo isso é feito após a reavaliação, quando esse paciente já está controlado, com a doença periodontal controlada, porque se for feita uma cirurgia ou um implante, essas bactérias podem ir para o implante, você pode ter uma perda de implante, pode ter uma perda de implante ou de cirurgia plástica periodontal, que é o que nós vamos mostrar no próximo programa. Então, a partir do momento que o paciente tem todo esse quadro periodontal tratado e é feita a reavaliação, aí sim, nós podemos, por exemplo, realizar uma cirurgia plástica periodontal. Queria que mostrasse esse quadro das retrações aqui. Nós podemos reconstruir esse tecido. Reconstruímos esse tecido com o tecido tirado do palato ou palato, onde a gente remove só aquele tecido conjuntivo interno com fios de sutura, enfim, uma série de coisas, a gente faz a cirurgia. E eu vou mostrar, inclusive, no próximo programa, um caso clínico sobre essas reconstruções periodontais, cirurgia plástica periodontal. Eu gostaria agora, então, de passar para vocês novamente, vem sendo passado no programa, durante todo o programa, o nosso site, que é o www.drflaviomoratti.com.br. Vocês podem conversar comigo, tirar dúvidas, enfim, sugestões. Nós realmente interagimos com os nossos pacientes. Uma outra maneira de assistir esse programa, em outros horários inclusive, é pelo site da TV Serra Azul também, que é o www, vocês podem ver aqui no GC, tvserraazul.com, e os telefones também. Nós temos o DDD 11 em São Paulo, que é o 4339-1956, tem aqui no GC também, e aqui no interior de São Paulo, DDD 19, que é o 3623-2273. Nós estamos realmente falando sobre esse trabalho todo periodontal. E no próximo programa, então, nós vamos falar e detalhar um caso clínico sobre essas reconstruções periodontais e a manutenção de toda a saúde dos pacientes.